De tempos em tempos, vocês, os seguidores do canal, insistem para que eu faça a história de algum outro lutador que, por acasos da vida, teve uma boa sequência em sua disciplina. Vocês me pediram nomes como Jean Silva, Alexandre Topuria e Joel Álvares. Apesar de terem se saído bem e eu querer contar a história, algumas precisam amadurecer até o ponto em que possam ser perfeitamente contadas. É como um bom vinho, eu não gosto de vinho, mas seria como um bom vinho que eu gostasse. Há outras histórias que faço simplesmente porque me nascem, despertam curiosidade, me apetecem e porque eu, Luís Arro, gosto, como a história deste gordo. Mas o que vocês querem que eu diga? Eu assisti a Xena, a princesa guerreira, e gostava, e estava apaixonado por Gabriel. Ainda assim, como amo e senhor do coberto, e sem que sirva de precedente, decidi atender a um dos seus estranhos pedidos. Por isso, hoje vamos falar do homem que faz do ringue o palco perfeito para demonstrar suas habilidades no pugilismo. Deem as boas-vindas ao dançarino do ringue, ao cirurgião Ben Whittaker. Benjamin J. Whittaker nasce em 6 de junho de 1997, em Darlaston, uma vila no centro do distrito metropolitano de Walsall, Inglaterra. O protagonista, filho de mãe húngara e pai jamaicano, não tem a aparência típica de um inglês médio. Desde muito cedo, seus pais perceberam que mais do que um filho, eles tinham o demónio da Tasmânia em casa. Ele pulava nos móveis, não ficava quieto, corria e bagunçava os quartos onde quer que estivesse. Perguntando-se se o que seu filho precisava era de terapia ou de um maldito exorcismo, eles o levam a um terapeuta que, após alguns testes, o diagnostica com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que lhe colocava o rótulo de garoto problema na testa. Como a maioria dos garotos, no início ele jogava e praticava de tudo, especialmente futebol. Até seus 11 anos, quando seu pai o levou para a academia de boxe. Primeiro, para que ele melhorasse sua disciplina e segundo, porque a adolescência se aproximava. Era provável que algum vadio tentasse mexer com ele. Sabendo usar os punhos, ele saberia se defender. Jogada maravilhosa. Ele estaria em uma rotina de estudos, futebol e boxe até os 15 anos, quando seu pai lhe disse que ele deveria decidir qual esporte planejava levar a sério, boxe ou futebol. Ele também disse para escolher bem, pois era péssimo no futebol. Sutil. Com esta indireta sutil, ele se dedica 100% ao boxe, obtendo bons resultados a nível local. Além disso, seria nesses anos que ele desenvolveria seu estilo elusivo, focando nos movimentos de cabeça e cintura para evitar ser atingido e contra-atacar. Ele começaria a fazer barulho internacionalmente quando foi escolhido para representar a Inglaterra nos Jogos da Commonwealth na Austrália. Mas sua primeira grande conquista internacional foi em 2018, quando ganhou o ouro no Campeonato Europeu da Confederação Europeia de Boxe. Na categoria meio pesado. No ano seguinte, ele ganharia a prata nos Jogos Europeus e o bronze no Campeonato Mundial. Logo depois, garantiria sua vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021 devido à situação do coronavírus, e são os anteriores à desastrosa edição da França, que foram tão profundamente franceses que até dediquei um vídeo a eles. Enfim, em 2021, ele consegue avançar até a final, mas é derrotado, conquistando a medalha de prata. Após conquistar esta medalha olímpica, ele decide se tornar um boxeador profissional, ou seja, pago, assinando um contrato com a promotora Boxer para fazer sua estreia profissional em 30 de julho de 2022 contra um tal de Greg O'Neill, que não passa do segundo round. Com essa vitória por nocaute, ele faz uma estreia efetiva. Bem feito! Menos de um mês depois, Whittaker enfrenta Petar Nosic em uma luta de 6 rounds, vencendo por decisão unânime.
Passa quase um ano fora, mas ao voltar, se mede contra Jordan Grant, rival que ofereceria resistência durante 2 rounds completos e onde Whittaker se mostrou mais sério na luta. Mas no início do terceiro round, ele conecta um gancho de esquerda que nocauteia seu rival, fazendo o canto jogar a toalha. Somando uma vitória por nocaute técnico, para a sua quarta luta, ele seria programado contra Vladimir Belujski e nosso protagonista entra no ringue mostrando os passos proibidos. Por outro lado, a luta seria praticamente um recital do Whittaker que até derrubou Vladimir no terceiro assalto. No oitavo, Whittaker desencadeia uma chuva de golpes contra seu rival já maltratado, obrigando o árbitro a interromper a luta. Novo nocaute técnico adicionado ao seu recorde. Estupendo. Sua próxima vítima seria Steven Dredage, que mal resistiu até o quarto round. Meu Deus, salve-me! No dia 3 de fevereiro de 2024, ele teria uma luta contra Khalid Graidia, e essa seria a luta que o catapultou como uma celebridade nas redes sociais. Ele dedicou boa parte da luta esquivando-se dos ataques e zombando do adversário, golpeando-o apenas quando restava pouco tempo. E ele deve ter tido tempo, porque finalmente o castigo foi tanto que o árbitro parou a luta no quinto round. E como já mencionamos a partir daqui, é que pelo menos os mais casuais do boxe começaram a conhecê-lo. Comparando o seu estilo com personagens como Prince Nassim, já abordado no canal, ou Maromero Pais. Passaria apenas algumas semanas fora do ringue, mas retornaria para dominar com uma decisão unânime Leon Willings, ao qual aplicou a do polvo. Parem o massacre. Alguém o interrompa. Com um recorde de 7 vitórias e nenhuma derrota, finalmente teria a chance de lutar pelo título internacional vago da Federação Internacional de Boxe. Certamente, seu adversário, o nigeriano Evariste Ezra Aranieka, não facilitou, tornou as coisas tão difíceis quanto pronunciar seu nome. No sétimo assalto, o nigeriano, confuso pelos socos recebidos, mudou para o boxe tailandês e deu uma cotovelada em Whittaker, custando-lhe um ponto. Depois de 10 assaltos e de uma cotovelada digna de John Jones, Whittaker leva uma decisão unânime e o título para casa. Não! Não importa se é nacional, internacional ou mundial, só é campeão até defender o cinturão. Sua próxima luta não seria apenas uma defesa, mas a chance de conquistar o título mundial da Organização Mundial de Boxe. Seu adversário seria Liam Cameron, oponente que lhe deu uma luta dura, chegando a conectá-lo com categoria, obrigando o Whittaker a parar com as palhaçadas.
A questão é que, no quinto round, Cameron levaria Whittaker às cordas e ambos cairiam fora do ringue. Quando as coisas pareciam recomeçar, Whittaker alegou não poder prosseguir devido a uma suposta lesão na perna que o impedia de se mover normalmente. Algo está errado. Então eles pararam a luta e foram para as cartas, resultando em um empate. Empate que para muitos pareceu uma vitória para Cameron, que estava sendo massacrado antes do incidente. Visto que a luta ficou com essa sombra de dúvida, a revanche foi marcada para 20 de abril de 2025. Cameron chegou confiante de que poderia derrotar nosso protagonista, que veio para mostrar sua superioridade. E chegando à luta, Cameron e nosso protagonista rapidamente começaram a trocar golpes. Mas a atitude zombeteira de Whittaker brilhou pela sua ausência. Talvez por isso ele se mostrou dominante e conseguiu terminar a luta no segundo round após atordoar seu rival e avançar com uma sequência de golpes que obrigaram o árbitro a parar a luta. Pode-se dizer que nesta luta não houve um verdadeiro perdedor, porque acontece que, graças a um erro no contrato, a promotora pagou uma pequena fortuna a Cameron para não desistir da luta, o que, de acordo com ele, vai permitir que ele pague sua casa diretamente ao banco e mude a vida de sua família. Mesmo com uma derrota, na minha opinião, ele ganhou na vida. Depois de vencer Cameron, ficou claro que ele possuía as habilidades para derrotar seu adversário. Mas naquela primeira luta, ele nos mostrou que quando enfrenta um boxeador de qualidade, as coisas se complicam. Então, pelo menos para mim, ainda há dúvidas se ele pode enfrentar a elite de sua categoria e sair bem. Acredito que Arthur Bertier Bibbs, David Benavidez ou Dmitry Bivol o fariam em pedaços, sem maiores problemas, mas posso estar enganado. Ele tem 27 anos e no momento parece ter uma carreira muito promissora pela frente. Com um recorde de 9 vitórias, nenhuma derrota e um empate, ele mantém sua invencibilidade no boxe até o momento. Muitos pensarão que ele desenvolveu seu estilo inspirado em Prince Nazim, também um lutador elusivo e verdadeiro showman no ringue. Mas, segundo o próprio Whittaker, ele não conhecia Nazim. Até que fez uma colaboração com a Adidas, que lhe deu um calção semelhante ao que este usava quando boxeava. Excelente marketing da Adidas, não? Será que ele será campeão mundial um dia? Para obter essa resposta teremos que esperar, mas é provável que para conseguir isso ele tenha que abandonar o estilo que o tornou conhecido. Afinal, um golpe parcial pode te nocautear. Mesmo que ele desvie bem, lembre-se, é o golpe que você não vê que te nocauteia. Comentem agressivamente abaixo. O que acham do Whittaker? Deixo outro vídeo dele. Não esqueçam de treinar. Muito obrigado por estarem aqui.